Olá pessoal, bom dia. Quem fala aqui é o William, marido da Vanessa. Esse aqui é meu primeiro vídeo, né? Participei com ela na primeira live e esse vídeo vai falar sobre a precarização do trabalho. Estou pegando aqui uma notícia do Brasil de Fato, lá do Rio Grande do Sul, que eles tiveram aqui uma conversa com o jornalista Alexandre Albric, que ele estuda sobre essa questão. Ele fez até um livro chamado Direitos Golpeados, os ataques aos trabalhadores brasileiros de 2016 a 2022. Eu não li esse livro, eu conheci esse livro aqui, conheci também esse jornalista, o Alexandre, justamente através aqui dessa notícia, tá, que eles publicaram. A notícia foi publicada no dia 24 de setembro deste mesmo ano, 2022. E ele fez um livro e eu vou ler aqui dois pontos importantes que ele vai falar sobre a precarização do trabalho, tá? E não é nenhuma questão de esquerda ou direita, o fato é que o trabalho no Brasil está precário em muitos sentidos, tá bom? Em muitos sentidos. Não é só a inflação, não é só a corrupção. Uns tempos atrás, e até hoje ainda se fala, tem aquela falácia de que o Estado é muito grande, tem que diminuir o Estado. Só que quando eles vão colocar a mão na obra, né, para querer diminuir o Estado, no fundo não estão diminuindo o Estado, tá? Que seria o quê? A redução, né, a redução ali do dinheiro com relação aos políticos, ao judiciário, e não ocorre isso, tá? E quando fala em Estado mínimo, redução do Estado, é reduzir o Estado ou o Estado mínimo para quem, tá? Porque quando eles falam Estado mínimo é apenas a queda dos direitos, né, trabalhistas, direitos sociais. Ainda eles não chegaram a esse ponto de querer, por exemplo, privatizar a saúde e a educação. Mas é uma coisa que está no pensamento deles e que cedo ou tarde eles vão chegar com essa proposta, tá? A nossa educação e a nossa saúde são dois exemplos de setores estratégicos do país. Eles estão sendo sucateados e eu pessoalmente acredito, né, lendo notícias como essa, de que é proposital para chegar o momento que eles vão falar, ó, vamos privatizar a saúde e a educação, prometendo um serviço melhor para a população, quando na verdade não é isso, tá bom? Não é isso, não é todo mundo que tem condição. Então, educação e saúde são dois setores estratégicos do país e que já está sofrendo ameaças, ok? E eu vou ler aqui dois pontos importantes da conversa que ele teve com esse jornal. O Brasil de Fatos, né, vai comentar com ele: a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência me lembram o texto de Bertolt Brecht, que dizia, entre aspas, se os tubarões fossem homens. A partir da tua pesquisa, pergunta para o Alexandre, quais os principais fatores que levaram até mesmo os trabalhadores a acreditar que essas reformas eram necessárias? Né? E quando ele fala aqui é justamente com a falácia de que o Estado é muito grande, de que temos que fazer reformas, né, no país para aumentar o emprego, alavancar o crescimento do país. E como eu disse aqui, repetindo, quando eles vão fazer a reforma na prática, é apenas diminuir o poder de compra até da população, diminuir os direitos trabalhistas. O Estado mínimo é só para a população. A redução do Estado é só para a população. Para os ricos, para os políticos, o Estado continua grande, como sempre foi e vai continuar sendo sempre grande, certo? E o Alexandre vai responder para ele. No início do governo de Michel Temer, quando foram lançadas as propostas de reforma trabalhista e previdenciária, houve um forte movimento da mídia burguesa, ou mídia hegemônica, no sentido de gerar um consenso em torno dessa agenda. Ou seja, a grande mídia, trabalhando na época, né, até hoje, se a gente for ver aí, a mídia não é contra essa pauta de diminuir o Estado para a população.
né, que é a queda dos direitos em geral, a mídia ela tem esse consenso. Por quê? Porque vai favorecer eles, né? Certeza disso que favorece eles. Queda dos direitos trabalhistas. E em vez de o governo, o Estado, jogar o dinheiro para investir na qualidade de vida da população, através da educação, da saúde, de estruturar o país, onde setores como esse da grande mídia, que são poderosos, eles querem que o Estado direcione esse dinheiro para eles, logicamente. Logicamente, não esperem disso, essas pessoas não são boazinhas. O que está em jogo nessas reformas não é R$1.000, são milhões e milhões, milhões e milhões. É muito dinheiro e são muitos interesses por trás disso. Acreditem, são muitos interesses. Então ele aqui fala que a mídia hegemônica, né, trabalhou no sentido de gerar um consenso em torno da agenda. A pesquisa apresentada no livro que ele mesmo escreveu, em especial sobre a reforma trabalhista, que acabou aprovada, ao contrário da reforma previdenciária, que passaria apenas com Jair Bolsonaro, demonstra que esse setor da mídia foi um dos impulsionadores e sustentáculos principais desses projetos. Tá? Então a mídia que trabalhou rigorosamente aí para influenciar a população a acreditar de que seria bom, né? E isso não é nenhuma questão de esquerda ou direita. Acabar com os direitos trabalhistas, isso não vai atingir um partido de direita ou de esquerda, vai atingir você, vai me atingir, vai atingir a classe trabalhadora. A queda dos direitos trabalhistas, essas reformas que eles estão fazendo, não vai atingir juiz nenhum, político nenhum, vai atingir você, tá? Você. Eles, ao contrário, já estão com a vida feita e trabalham lá por interesses deles, né? E a gente, infelizmente, a população, às vezes, queremos nos dar o luxo em querer acreditar de que essas pessoas trabalham para o nosso bem. Então vamos lá, e ele continua comentando também. Mesmo assim, mesmo com a mídia extremamente centralizada que temos no país, a população não comprou esse discurso, né? Porque a população brasileira, não tivemos ainda, o país não é tão desenvolvido, mas na questão de direitos, né, do Estado ali está regulamentando a elite, a burguesia, né, com os trabalhadores, ajudou o país a se manter, a ter uma certa estabilidade, né? Mesmo com a instabilidade econômica que a gente já viu aí, né, teve até chegar ao surgimento do real que temos até hoje, o Brasil viveu muitas crises, tá? E quem implementou o CLT, por exemplo, foi o Getúlio Vargas. Então, sempre quando há um projeto para a qualidade de vida mesmo da população, a gente vê que muitas coisas estranhas acontecem, né? E Getúlio Vargas, querendo ou não, gostando ou não, ele foi um presidente que implementou o CLT, tá? Que deu aí muitos direitos trabalhistas para a população, porque era a época dele, a questão trabalhista era muito pior do que temos hoje, tá? Com relação aí aos direitos, à aposentadoria, a população do Brasil não vivenciava isso que estamos vivenciando hoje, que já está em queda, infelizmente. Então vamos aqui para o próximo ponto dele, né? Aí ele falou aqui que a população não comprou esse discurso. As pesquisas de opinião também demonstravam, né, que a população estava descontente com esse discurso aí de ter reforma, que era, resumindo, acabar com os seus direitos. E outro ponto aqui que ele levanta, que é muito importante também, o jornal pergunta para ele quais são os principais interesses envolvidos na aprovação destas reformas. E aqui ele vai levantar 2 pontos, né? Há 2 eixos centrais em todas as reformas discutidas no livro, em outras medidas implementadas ou apresentadas pelos últimos 2 governos. Em primeiro lugar, o desmonte da legislação protetiva dos trabalhadores, que permite ao grande empresariado urbano e rural a contratação de trabalhadores de forma precária,
sem oferecer direitos que antes eram garantidos. O interesse óbvio aí envolvido é a ampliação da margem de lucro dos empresários em detrimento das necessidades dos trabalhadores. Temos que saber a seguinte forma: para que serve o Estado e para que serve o mercado, né? Que é um ponto aqui que ele fala da questão da queda dos direitos, né, dos trabalhadores. Temos que pensar nessa questão. Para que serve o Estado, o que é o Estado, para que serve o mercado e o que é o mercado. O Estado, ele é a organização da sociedade, praticamente. O exército, a saúde, a educação, né? O Estado, ele faz investimentos, ele compra riscos que uma empresa privada, no caso, uma empresa, não pode comprar. A empresa, ela visa o lucro e não está errado. Uma empresa não vive sem lucro, certo? O único que pode fazer investimentos a longo prazo é o Estado. Tá? O que é um investimento a longo prazo? A educação. Por mais que a educação esteja péssima no Brasil, não seja a melhor, mas temos brasileiros geniais no país. Tá? Eu que estudei na escola pública, obviamente, eu conheci muitos colegas de trabalho, ou muitos colegas de sala de aula, que demonstravam muita criatividade, né, e boas qualificações. O brasileiro, o que não falta para o Brasil é educação. Então isso é um investimento a longo prazo. Está preparando a mão de obra, né, qualificando, né, entre aspas, infelizmente, a mão de obra para o mercado de trabalho. Eu falo qualificando, infelizmente, no sentido de que a educação do Brasil está também precária, né? Não é a das melhores. Poderia ser melhor para qualificar mais ainda a mão de obra aí dos jovens, né? Da minha geração. Tá? Então, educação é um investimento a longo prazo. Saúde é um investimento a longo prazo. SUS é um investimento a longo prazo, certo? Uma empresa privada não tem condição de pagar um plano 100% para o seu funcionário, né? O SUS, claro que o SUS não abrange tudo, mas em geral ele consegue socorrer a população, né? Principalmente os mais pobres, tá? Até mesmo quem tem dinheiro gosta da saúde pública no Brasil, né? Quantos brasileiros não vêm dos Estados Unidos, por exemplo, porque lá é muito caro e aqui o custo-benefício é muito melhor. Então, o Estado ele pode comprar riscos, né, e fazer investimentos a longo prazo. É para isso que serve o Estado, né? É assim que um país se desenvolve. O Estado ele é a civilização, né, praticamente. É a unidade, né, de um número de pessoas, né, que criam, né, esse organismo para direcionar e manter a sobrevivência de todo mundo. Não tem como todo mundo viver de forma selvagem, né? A Deus dará. Então, é graças a isso que temos uma continuidade de um processo desenvolvimentista. Tanto para a gente como individual, né, para ter sua casa, sua segurança, seu trabalho, sua educação, por mais que não seja das melhores, é o que garante, tá ok? Uma empresa privada, o mercado de trabalho, ele não pode comprar esses tipos de riscos. Ele visa o lucro, e o lucro, na sua grande maioria, tem que ser a curto prazo, né? É por isso que nós recebemos salário mensalmente, porque o lucro ele tem que ser a curto prazo e a empresa não está errado. A questão é que estão vindo com essa falácia de que o Estado ele é pesado demais, é muito lento e que o privado é a solução, quando na verdade não. Quando chegam a falar com essa falácia de que o privado, privatizando tudo vai melhorar, é uma falácia e ali tem muitos interesses de gente muito poderosa, de pessoas poderosas ali atrás desse discurso. Tá? Não acreditem que isso aí, não sejamos ingênuos, não podemos ser ingênuos. São muitos interesses, muitos interesses. Então, é essa a situação. Então,
Claro que o Estado e o mercado, o privado, eles têm que ter um equilíbrio entre eles e uma articulação, né? Se vocês forem estudar aí por economias como a do próprios Estados Unidos, a economia europeia, a economia chinesa, japonesa, sul-coreana, vamos ver que o Estado e o setor privado se articulam para desenvolver o país. O Estado americano jamais vai entregar seus pontos estratégicos para o privado, porque ele sabe que o privado não consegue garantir. Tem que ser o Estado articulando com o privado, certo? Tem que ser um equilíbrio. A vida é assim e o mundo é assim, e esse é o mundo real, certo? E o Brasil, de forma proposital, porque essas pessoas que falam, que vêm com esse discurso de que se você negar os seus direitos trabalhistas aí para o mercado de trabalho, tudo vai ficar fácil, vai ser uma mil maravilhas. Pessoal, esses mega empresários, eles não querem saber se você está comendo bem, se você está dormindo bem, né? Quando eu falo dormindo bem, porque tem trabalhos tão precários que afetam tanto o psicológico das pessoas, que as pessoas começam a ter problemas de saúde, tá? Ansiedade, traumas, entre outros problemas. Quando não, problemas físicos também. Então, assim, o mercado de trabalho não quer saber do seu conforto, não quer saber se você está bem, ele visa o lucro. Você tem que ser produtivo, você tem que dar lucro, né, para o mercado. Não está errado. Então, justamente por esse lado do mercado, de que não importa a sua qualidade de vida, tá? Tem a existência do Estado, tá? Então é graças ao Estado que existe o mercado de trabalho, né? Um complementa o outro. O Estado com investimentos pesados, né? Na segurança do país, na soberania, que é o exército, a saúde, a educação, né? A estruturar o país, pavimentar o país para o desenvolvimento. Isso é o Estado. Empresa privada nenhuma vai no meio de um deserto construir uma cidade, né? Um exemplo. Então, quem pode tomar essa posição assim, a longo prazo é o Estado, e temos que usufruir dele, certo? Não podemos ter essa ingenuidade nesse assunto. Nesse assunto não podemos ter, porque senão vamos viver pior do que... vamos ver uma situação aí muito alarmante, se continuarmos com esse pensamento. Outro ponto aqui que ele vai falar, o segundo eixo dele, que ele vai falar aqui, o segundo eixo dessa agenda é o redirecionamento das funções do Estado para atender os interesses das elites econômicas e políticas. Então, ou seja, quando falam em Estado mínimo, em reduzir o Estado, é reduzir o Estado para você, né, através dos direitos trabalhistas, através da aposentadoria, através da educação, da saúde, da segurança. É reduzir o Estado para você, para eles, meus camaradas. A elite econômica e política, o Estado para eles é enorme, é grande, comporta todos eles. Para eles não existe Estado pequeno, tá? O Estado pequeno é para você. Né? É para você pagar a educação, né? Claro que pagamos via impostos, tá? Mas quando se privatiza, o valor que você vai pagar não é igual de um imposto, né? Então, você já pensou, você tem que pagar o SUS não ser de graça, você tem que pagar pelo atendimento médico, né? Tem gente que tem condição, mas a massa não tem condição. O tanto de pessoas que iriam aí ter complicações da saúde se, por exemplo, o SUS fosse privatizado, né? Já pagamos pelos remédios, os remédios já não estão tão baratos assim, tem que pagar pelo atendimento médico, certo? Os primeiros socorros, você passar mal de repente, sofrer um acidente, eles não vão negar atendimento para você, mas chegar igual lá nos Estados Unidos, chegar uma carta lá, não sei quantos mil para você estar pagando, então é exatamente isso. Aí ele continua, não que o Estado brasileiro antes fosse uma maravilha, né? O Estado brasileiro não é uma maravilha. O Estado não é uma maravilha. Nada no mundo é 100% e nada no mundo é perfeito. Ainda mais nós, né? Seres humanos aqui, não somos perfeitos, nada é 100%. O Estado brasileiro não é uma maravilha. Mas, né, eu particularmente acredito que a educação, a saúde, o Estado, a função do Estado em si,
está sendo sucateada para chegar o momento e falar, olha, vamos privatizar até o seu oxigênio, porque vai ser melhor para você. Aí você não terá nada e será feliz. É isso que eles querem. Aí ele continua aqui falando, não que o Estado brasileiro antes fosse uma maravilha, um exemplo de democracia e de garantia de direitos. Claro que não. Mas desde o governo Temer, e sendo aprofundado por Bolsonaro, há um deslocamento em direção a uma parcela cada vez menor da população. Não se trata de esvaziar o Estado, mas é aquilo, não é destruir o Estado, é redirecionar o investimento que ele tem na nação, na população, via para a educação, saúde, entre outros, e direcionar esse investimento para eles, para a elite. Então não é destruir o Estado, é destruir o Estado na sua vida, para eles não. Então aqui, ele continua, né, que desde o governo Temer, sendo aprofundado por Bolsonaro, há um deslocamento em direção a uma parcela cada vez... deixa eu ver aqui onde foi que ele... Desde o governo Temer, sendo aprofundado por Bolsonaro, há um deslocamento em direção a uma parcela cada vez menor da população. Não se trata de esvaziar o Estado, mas de ordenar suas atividades conforme o que buscam os de cima, né, os da elite, ou seja, acumulação de poder econômico, político e simbólico. Então temos, por exemplo, a tentativa de reforma administrativa, felizmente refutada até agora pela luta dos trabalhadores e pela inabilidade de Bolsonaro, que ele falando, tá? Um projeto que visa desmontar uma estrutura de Estado voltada à atenção de direitos da população para reconstruí-la como currais políticos e como meio para alguns amigos do rei fazerem dinheiro fácil. Então eles não querem destruir o Estado, né? Não, eles querem destruir o Estado apenas na sua vida. Para eles o Estado continua grande, né? Para sustentá-los ainda no poder, para que eles fiquem mais mega ricos ainda, no caso, ganharem muito mais, né, se apropriarem muito mais, terem um monopólio de tudo muito mais, como eles já têm no caso. Então o Estado eles querem que seja diminuído para você, para eles não, o Estado continua grande, bem confortável, né, mantendo ali todo o luxo, né, continuando sendo amigos do rei no caso. Tá? Então esse é o vídeo, pessoal. Então aqui não é uma questão de esquerda e direita, é uma coisa que um vídeo que eu estou fazendo aqui para a gente refletir, tá bom? Sobre essa situação atual, precarização do trabalho, né? Que sentimos na pele, seja você de direita, seja você de esquerda, estamos sentindo isso na pele. Isso atinge a todos os trabalhadores, tá bom? Então aqui é uma reflexão, né, para que possamos pensar melhor e tentar discernir aí esses interesses, né, dessa elite aí que eles têm. Não sejamos ingênuos, eles têm muito interesse quando vem com essa falácia de diminuir o Estado mínimo. São muitos interesses, tá bom? Então fico aqui, muito obrigado. Quiserem outro assunto, pode comentar, tá bom? Aí pode estar comentando aqui no vídeo, que a gente faz outros vídeos também. Quiserem trazer um artigo interessante também, se quiserem uma outra live de algum desse mesmo assunto ou de outro, também podem comentar. E muito obrigado.